Passar para vocês, tá, que o De La Cruz treinou, tá, normalmente, tá? Ele teve problema no ombro, né? Havia uma dúvida se seria ou não vetado para o jogo contra o Volta Redonda neste sábado. O Flamengo joga no Carnaval, vai jogar no Carnaval, e a gente sabe que o De La Cruz teve ali um incômodo, né, numa queda que ele teve, ele acabou machucando o ombro, mas o jogador treinou normalmente. E vale a gente lembrar que ele vem sendo titular na equipe neste começo de temporada, e ele tem 3 jogos, 2 finalizações, uma no gol, 5 passes decisivos, 83% de acerto no passe, 75% de acerto no passe longo, tá? 100% de acerto no drible. Olha que loucura, hein? E 18 duelos ganhos, tá? O Tite, inclusive, já comentou como está e como será a adaptação do De La Cruz no esquema tático do Mengão. Tá? O torcedor, né, tá aí também, óbvio que imaginando que o De La Cruz pode ser um jogador muito mais produtivo, muito melhor do que está sendo, mas a gente sabe que ele vem crescendo aí gradativamente, né, e a gente tem que ter a expectativa melhor possível para o De La Cruz. A questão, gente, é que a gente sabe, né, que o torcedor do Flamengo ele quer muito mais. O torcedor do Flamengo já começa, inclusive, a reclamar, né, do trabalho do Tite. Né? Olha só, durante o programa Fim de Papo do Portal UOL, o Renato Maurício Prado criticou o início de trabalho do técnico Tite. O trabalho do Tite é um nada até agora. Vai vir aquela turma que adora processo. Aliás, ele usou essa palavra. Processo é a maior muleta dos tempos modernos. A verdade é que o Flamengo tem 4 jogadores extremamente criativos no meio-campo e não cria nada. Inacreditável isso. O Flamengo organiza quase todas as suas jogadas de saída da defesa para o ataque com chutões. E o torcedor do Flamengo, ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, que não tá legal. O torcedor do Flamengo, ele não é que ele goste de ver espetáculo, mas, cara, não tá legal. Por exemplo, o André Rizek, eu critico algumas vezes aqui o André Rizek, mas tem vezes que ele fala algumas coisas que a gente realmente, né, cara, compreende e concorda. Olha só, ele fez um comentário aqui, ele fala o seguinte: é uma torcida que não se contenta em vencer jogos como o de ontem, no caso o de quarta-feira, por 1-0, gol no fim. Super divertido, né? Só que não. Pelo menos para o rubro-negro, não. Ele quer um outro tipo de futebol. O torcedor quer ver um Flamengo exposto, indo para cima do adversário, mas não é muito a característica do Tite. Por isso, lá atrás, quando acabou a Copa, eu falei que eu não queria ver o Tite no Flamengo. Depois que ficou decidido que ele vinha, eu falei, eu vou apoiar, como sempre. Vou apoiar, vou torcer que dê muito certo. Mas o estilo do Tite realmente não agrada o torcedor. E nisso aí o Rizek tá certo, olha só. Tite, por outro lado, é conhecido por construir equipes com um forte equilíbrio defensivo, elemento esse que foi fundamental para as conquistas de títulos importantes de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Mundial de Clubes e Campeonato Brasileiro. Aí tem aqui o Rizek falando, na média de times dirigidos pelo Tite, eles primam pelo equilíbrio. O Flamengo não quer saber disso. O Flamengo, especialmente o de 2019 para cá, tem a cultura de futebol de querer um futebol avassalador. O torcedor se acostumou com 2019. Todo mundo que não atinge essa marca sofre com a torcida do Flamengo. Tá? E aí também, né, o Tite, durante a pré-temporada nos Estados Unidos, ele destacou o carinho dos torcedores, ressaltando a paixão constante do flamenguista pelo seu clube. Ele falou o seguinte: a seleção é nos momentos mais importantes, nos clássicos mais importantes. O flamenguista é o tempo todo, a hora toda, o momento todo esse carinho. Carinho, mas também, Tite, se o trabalho não surgir, começa a ficar complicado. Ele comentou aí sobre, né, essa questão toda, esse momento. Ele fala, persistência, resiliência, vai até o final. São palavras muito fáceis de dizer, mas é muito difícil de fazer isso em campo. A equipe teve um nível de concentração muito alto, ele falando do jogo contra o Botafogo, com a entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, neste aspecto, a vitória. Mas
Eu entrei, eu senti que o Gabigol entrou bem, né? Eu achei que o Gabigol entrou bem. O Bruno Henrique ainda não está no seu melhor, mas a verdade é que o Flamengo não consegue fazer aquele jogo que o torcedor do Flamengo quer, né? O Mauro César Pereira, eu estou trazendo aqui alguns jornalistas, porque é importante a gente também, né, saber o que eles estão pensando. O Mauro já vai pela linha do Tite não ter as contratações que pediu, não ter ainda todo mundo à disposição. Ele falou o seguinte, o Mauro César, no programa Na Área, tá? O negócio com o Ortiz continua emperrado. O Flamengo está disposto a esperar até o fim da janela, dia 7 de março, mas se não conseguir, é provável de não contratar ninguém e deixar os garotos. Ficaria com o Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz e os garotos. É uma tendência hoje. O Ortiz segue difícil e parado. O André Hernan tinha dito que já estava fechado, o Loredo lá também que cobre Bragantino falou que também estava fechado, pessoas próximas lá da diretoria do Bragantino falaram que estava fechado, mas o Mauro tem batido nessa tecla que não está fechado e pelo contrário, que o Flamengo pode ficar só com o Davi Luiz à disposição, além do Fabrício Bruno e Léo Pereira, e os garotos. São dois grandes zagueiros, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Mas a gente perdeu jogadores. A gente precisa contratar. Né? Precisa de um zagueiro, de um lateral direito. O zagueiro, eles querem o Léo Ortiz e mais ninguém, o que faz sentido. Dá para trazer por trazer, fica com quem tem. Dá oportunidade para os garotos da base e ver se algum firma. Né? É verdade. O Flamengo tem o Cleiton e o Carbone, são bons garotos, né? E tem que ver se algum firma, né? Ele fala ainda que no meio do ano você tem a possibilidade maior de buscar o Ortiz ou outro jogador. O mercado tá fora, lá fora se abre, a janela de janeiro lá fora é de ajuste, o couro come mesmo é no meio do ano, tá? Quando termina a temporada. Então, o Mauro deixando claro aí que o Flamengo pode ter dificuldades ainda para contratar nessa janela e que se bobear fica aí no De La Cruz e no Vinha, tá? E o Vinha que definiu aí o seu manto, né? A nossa informação bateu. O Matheus Gonçalves tinha falado pra gente aqui com exclusividade que daria o manto dele pro Vinha e confirmou. O Vinha vai utilizar o número 17. Tem que ver agora qual número vai ficar com o jovem Matheus Gonçalves. Olha só, tem uma matéria aqui que fala, interessante aqui, do Bola VIP, sobre o Arrascaeta e outros gerarem influência em sofrimento do Flamengo no mercado da bola. Tá? Acabou que veio à tona um dos motivos sobre algumas transações emperrarem e também a razão para que a direção não tome nenhuma atitude. Mesmo que a vontade da torcida seja que outros jogadores cheguem ao Flamengo, como no caso do Igor Coronado. A dificuldade em convencer os jogadores. De acordo com o jornalista Igor Siqueira, do All Sport, a cúpula flamenguista vê uma dificuldade muito grande em convencer jogadores de primeira linha a aceitar defender o Flamengo. Isso porque a informação é que é complicado argumentar para que eles possam ser as segundas ou terceiras opções. Você tem De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pulgar, né? Na zaga você tem dois grandes zagueiros, sendo que existe a possibilidade deles não atuarem com frequência. Tite possui um elenco muito estrelado com alguns dos atletas já citados. Né? Então, por exemplo, o Flamengo hoje tem muitas opções, principalmente no setor ofensivo. Por exemplo, Bruno Henrique e Gabigol são reservas. Hoje, né, mas provavelmente seriam titulares de qualquer outro time do futebol brasileiro. É verdade. Né? O setor de criação, o nome de Igor Coronado voltou a ser especulado, no entanto, Arrascaeta e De La Cruz têm status de titulares absolutos no meio de campo, situação que pode complicar a busca por reforço. Por isso, o Igor Coronado está escolhendo, né, o staff dele escolhe o Corinthians. Tá? Aí vem com esse papo de que não foi oferecido. Tá bom, conversa para boi dormir também. Né? Aí o empresário fala um monte de coisa, agora está indo para o Corinthians. Está indo para o Corinthians porque lá ele vai ter mais oportunidade. O cara quer jogar. No Flamengo ele não ia jogar. Né? Aí, óbvio, que vão dar preferência para um clube que tem menos estrelas e que o cara tem mais chance de jogar. Vai receber a mesma coisa, de repente. Né? Às vezes o Flamengo nem topava pagar o que o Corinthians vai pagar, com certeza. Tá? A direção não deve fazer, então, novas movimentações. Tá? Segundo o Siqueira, ele entende, a direção entende que o
no número elevado de atletas pode complicar a condução do trabalho. Essa opção se dá mesmo contando com perda de jogadores e convocações para as suas seleções. Tite gosta de ter 2 jogadores fortes por posição, a gente já falou sobre isso aqui, ao entendimento que mais do que isso poderia dificultar a gestão do grupo. A diretoria não deve, então, fazer contratações para que o plantel seja o suficiente para montar 3 times. Então, a ideia são 2 por posição, 2 times, né? E continua a tentativa de contratação aí do Léo Ortiz, que é o jogador que o Flamengo quer para a zaga, mas se não conseguir, vai utilizar Cleiton e Carbone, tá? Então a gente passando para vocês aí, né? Tudo que a gente tem trazido aí de informação, atualizando tudo que a gente tem trazido de informação, essa questão do Léo Ortiz aí, que fora dado, já tinha sido dado como certa, não é certa ainda, tá? A realidade é essa. Bem, passar para vocês que o Flamengo está lançando aí, né, o novo manto de torcedor. Esse aqui é o manto normal e tem ainda o manto de jogo, né, que é o Authentic. Né? Esse aqui é o normal manga longa, tá? O meu tá no lote normal. O meu lote tá normal, o meu não deu problema. Mais de 90% dos mantos, segundo a loja oficial, conversei com o pessoal das lojas oficiais, mais de 90%, até bem mais de 90% dos mantos estão perfeitos. Não tem problema. O meu, por exemplo, tá ok. Já lavei 2 vezes, já usei muito, já gravei várias vezes com ele. Ele tá perfeito. Eu uso ele direto, tá perfeito. Agora, um lote, a Adidas já confirmou, inclusive, que um lote deu problema. Então, um lote deu problema, são cerca de, segundo eles, ali, 12 mil mantos, num recorte aí de centenas de milhares de mantos, você tem ali um número X de mantos que deu problema, e aí eles estão trocando, normal. Só que tem que avaliar se realmente o manto deu ou não problema. O meu não deu problema. Né? Não adianta pensar, porque eu comprei vai dar problema. Não vai dar problema. Não quer dizer que vai dar problema. Agora, a Adidas tem que ser mais cuidadosa, né? Ainda mais com valores que custam os mantos. Né? Tem que haver um cuidado maior. É óbvio que o torcedor fica receoso, achando que o dele também vai dar problema. Pode acontecer de dar problema, como pode não acontecer. Deu problema, procura aí a Adidas, procura a sua loja e você vai fazer aí o pedido da troca. Agora, a maioria está perfeito, então não precisa ficar com essa loucura na cabeça que o meu manto também vai dar problema. O meu não deu, por exemplo. Mas, óbvio que o lote que deu problema tem milhares de camisas e muita gente, né, acabou tendo esse problema. O Flamengo, então, começa a venda do manto versão de torcedor. Tá? A Paulinha, 1895, ela postou, inclusive, esse manto. Né? Ele tem a manga um pouco... Ele tem a manga vermelha ao invés da... Vocês estão vendo a minha manga é preta. Né? A diferença desse aí é que ele tem a manga vermelha, mas a parte daqui é parecida. Né? O preto aqui no ombro, atrás do CRF é vermelho aqui, preto na primeira linha depois, só que a manga, enquanto a oficial, né? Todas são oficiais, mas essa daqui que é a primeira linha, no caso, ela é preta, tá? No caso, a de 350, essa aqui de manga longa é 450, ela é preta, tá? Ela continua aqui assim, né? E a outra é vermelha, tá? Então, há uma pequena diferença aí entre os mantos, tá? Então é importante a gente estar falando para vocês. Também avisar vocês que o Flamengo está de olho aí na possível convocação, na próxima convocação do Tite, até porque, além dos 3 nomes que a gente tinha dado, o pessoal do Coluna trouxe que o Gerson também estava sendo observado pelo Dorival, né? Pelo Dorival. O Tite, então, está de olho aí. Toda hora confundo a convocação do Tite e a convocação do Dorival. A convocação do Dorival. O Tite já saiu, tá no Flamengo. Então, desculpa, gente, a convocação do Dorival pode convocar Léo Pereira, que ele gostou muito da atuação do Léo Pereira, o Gerson, né? O Cebolinha e o Pedro, tá? Óbvio que não tiveram uma grande atuação Cebolinha e Pedro, mas ele estava observando esses 4 jogadores do Flamengo e a gente espera que
A gente sempre torce para que os jogadores arrebentem e tudo mais, mas a gente não quer, né, todos esses jogadores aí convocados, tá certo? Então a gente teve aí o Matias Vinha, tá? Acabou que eu não passei para vocês, relacionado, o novo camisa 17 foi relacionado, e ele viaja no domingo para acompanhar o nascimento da filha Faustina na Itália, será apresentado oficialmente aos jornalistas após o retorno ao Brasil, tá certo? Então, a segunda contratação do Flamengo, relacionada para o jogo contra o Volta Redonda, neste sábado, e na sequência o Vinha viaja para a Itália, vê o nascimento da filha e retorna ao Brasil. É isso, convido você a estar conhecendo também a Elizabeth, nosso grupo está aí, ó, tem um comentário fixado aí, o grupo